Bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Amizade com Cristo, baseado nesse livro de Robert Benson. Gostaria de começar essa aula sempre com a ajuda e assistência do Espírito Santo. Vamos fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que quiseste iluminar os corações dos vossos filhos com a luz do Espírito Santo, fazei-nos dóceis ao mesmo Espírito para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que este curso seja sempre para a sua glória e para que nós consigamos aprofundar cada vez mais na sua amizade, na nossa intimidade que o Senhor quer ter conosco e nós com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Antes eu gostaria de dar uma pequena introdução do que a gente vai ver hoje e vamos ver na prática o que é essa intimidade com Cristo, né? Uma amizade sempre pede uma intimidade, uma coisa além de uma simples conversa, de um simples tratar superficial, né? Um trato superficial. Bom, antes, para os que não me conhecem, eu sou o irmão Jesus Talavera e sou venezuelano e sou quem vai acompanhar vocês nessa aula no dia de hoje. Bom, continuando, nós, na hora de pensar nessa relação que temos com Deus, muitas vezes é difícil ver ela como se fosse uma amizade mesmo. Estamos acostumados a ver essa relação, e o mesmo Robert Benson fala, como se fosse uma relação somente de obediência, de imitação, de serviço, mas quase nunca como uma amizade. E para introduzir, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é se é possível uma amizade com Cristo. E a segunda é como se inicia essa amizade. Bom, a primeira pergunta, é possível uma amizade com Cristo? Eu acho que se o curso se chama Amizade com Cristo, o lógico é que todo mundo falasse sim, se pode ter uma amizade, né? E se pode, mas queremos saber o porquê. Por que é possível essa amizade com Cristo? E a resposta, o mesmo Robert Benson nos dá, que é que Cristo se fez homem. O mesmo Deus saiu ao nosso encontro, se encarnando. Então, o que quer dizer isso? Que Ele vivenciou as mesmas coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Alegria, sono, dor, tristeza, saudades. Se eu aceito isso mediante a fé, se eu aceito esse fato mediante a fé, se torna já mais natural ver que eu posso ter essa amizade com Deus e com o nosso Deus, que é o Deus vivo. E então vem a seguinte pergunta: como é que se inicia essa amizade com Cristo? E a resposta é como se inicia uma amizade normal também, né? Porque Ele se fez homem, então também Ele nos permite ter também essa amizade de um jeito humano também. E inicia também de um modo muito humano, que é com os detalhes externos. A gente percebe uma frase que gosta muito, que o mesmo Jesus fala, de repente uma imagem que puxa muito minha atenção e que gosto muito dele, como é que perdoa os pecadores, o filho pródigo, como é que recebe o pai e o filho pródigo, e tantas outras coisas. Pode ser também uma música que nos ajuda a compreender esse amor de Deus por nós, a proximidade que Ele quer ter com nós. Mas o mais importante de tudo isso, desses detalhes externos, pode ser a beleza de uma igreja também,
é que com esses detalhes externos sempre nos damos a conhecer, damos a conhecer uma parte de quem nós somos. E como eu já falei, pode ser de muitos modos. Pode ser numa via sacra, pode ser até de uma conversa que você teve com um amigo, que você soube alguma coisa que atraiu você de Cristo, né? E é assim como a gente descobre que é uma pessoa viva, que é alguém que vive, como fala Papa Bento XVI, que não se começa a ser cristão por uma ideologia, uma ideia, mas pelo encontro com uma pessoa. Começamos a descobrir que de trás dessa música, de trás dessa igreja, tem uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Ok, agora que a gente respondeu essas duas perguntas, vem duas coisas mais que a gente tem que ter em consideração nessa intimidade com Cristo. A primeira delas é que Cristo mesmo tem sempre a iniciativa. É Ele quem tem sede de que nós tenhamos sede dele. Assim fala o catecismo. E também o mesmo catecismo, no número 50, diz o seguinte: mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus, com certeza a partir das suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina, que é a Bíblia, por exemplo. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Falo revelando seu mistério, seu projeto benevolente, que concebeu desde toda a eternidade em Cristo em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, o que quer dizer isso? Que é Deus que tem a iniciativa. O Papa Francisco ele gosta de falar muito uma palavra em espanhol que se chama primerear, ou seja, que ele seja sempre o primeiro em estar aí, né? E que nos busca. Então, o interesse vem dele, principalmente, que também ele colocou esse desejo no nosso coração. E o que vai acontecendo? Que uma vez que você já conhece alguma coisa de Jesus, você também começa a mudar a sua vida e começa também, sem se dar conta, a gostar das coisas que ele gosta. Como é uma amizade, né? Você está muito tempo com uma pessoa que gosta de esporte, gosta de futebol, então você também começa a gostar do futebol, do time que ele gosta de torcer. É a mesma coisa com Jesus, né? Gosta dos seus amigos, os santos, nesse caso, né? E que começa a ser muito natural essa relação com Jesus. Então, e a segunda coisa é que Jesus também nos pede uma coisa, que é que a gente possa se mostrar como nós somos, porque Ele se mostra como Ele é, sempre. Que nós não tenhamos medo de nos aproximar dEle e mostrarmos como somos na verdade. Só a verdade nos fará livres, né? Então, o único que nos pede realmente é que nos doemos a nós mesmos. O mesmo Robert Benson fala no seu livro, na página 25 da editorial Quadrante, fala: a chave de uma perfeita amizade está em que os amigos se deem a conhecer mutuamente, pondo de lado as reservas e mostrando-se como realmente são. Então, essa é a chave também. Ele pede que a gente seja muito sinceros, que sejamos muito sinceros em nos mostrar, sem medo. E agora começa como é esse desenvolvimento da amizade, né? Como é que vai caminhando essa amizade. Então, aqui no livro se apresentam duas etapas, ou duas vias que chamam. A primeira é a via purgativa, ou via de purificação, e a via iluminativa. Nós, nessa primeira parte do curso, vamos ver a via purgativa, a via de purificação. E vamos ver em que consiste. E é importante a gente ter conta disso, porque muitas vezes a pessoa, quando começa essa amizade com Cristo,
ela pode se desanimar, pode encontrar dificuldades que realmente são normais. Só que como não sabe e não tem ninguém que possa aconselhar ela acha que é impossível essa amizade e no final desiste. Então não queremos que aconteça isso. Então por isso vamos explicar em que consiste essa primeira etapa, essa primeira caminhada, o início da caminhada, em que consiste, para saber e não ter medo de que tenha dificuldades, né? Então, mas vou começar primeiro com um resumo do que é o primeiro encontro com Cristo, como é que é logo no início, que o mesmo Benson esclarece. Fala assim na página 31 do livro, e começa assim: a fase inicial da amizade com Jesus Cristo costuma ser de extraordinária felicidade. A alma encontrou pela primeira vez um companheiro cuja simpatia por ela é perfeita e cuja presença é contínua. Enquanto cuida dos seus afazeres ordinários, dispensando a cada pormenor a atenção habitual, essa alma não se esquece de que Cristo está no seu interior e está como a luz do sol ou o ar, iluminando, refrescando e inspirando tudo o que ela faz ou sente. De tempos em tempos, dirige-lhe uma ou duas palavras. Noutros momentos, é ele quem lhe fala suavemente. A alma procura ver tudo do ponto de vista de Cristo, ou antes do seu próprio ponto de vista nele. As coisas amáveis tornam-se-lhe ainda mais amáveis por causa da amabilidade dele. As coisas dolorosas são menos dolorosas por causa da consolação que nele encontra. Nada lhe é indiferente, porque ele, Cristo, está aí. Até mesmo quando dorme, o seu coração vigia, como fala o Cântico dos Cânticos. Então, como vemos, tem uma novidade no início sempre. É muita consolação, muita doçura, muita fofura, e a alma está muito feliz. Mas o que acontece? Começa já a via de purificação. Por quê? Porque Cristo quer purificar a alma para que ela se una mais a Ele pela sua graça. Quer essa pessoa desprendida de si mesma. Por isso é que começa assim essa amizade com Cristo, com a via purificativa. E essa via tem 3 etapas, que é a que vamos ver nesse capítulo, que são a primeira etapa da via purgativa, a segunda e terceira, não tem nomes, né? Então, vamos ver essas 3 etapas. A primeira, qual é a característica dessa etapa? E ela é muito característica por causa que se tem uma sensação de ficar desiludido pelas coisas humanas ou materiais ou externas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a alma, a pessoa, de repente vê uma coisa que parecia que era perfeita e, já não é. E sobretudo são em coisas materiais ou testemunhos de pessoas. Pode ser, por exemplo, tem muitas causas, na verdade, dessa decepção primeira que vem superficialmente, que pode ser o mau testemunho de um sacerdote, o mau testemunho de um outro cristão, ver que as músicas não sempre são muito boas, que falam de Cristo. Começa a ter uma decepção muito externa, muito superficial, né? A alma começa a ver que as coisas que o relacionavam diretamente com o seu amigo são temporais, acabam, perdem o brilho às vezes, são transitórias e muito terrenais às vezes. Então, qual é o perigo dessa primeira etapa? Que a alma fique somente nisso, na superficialidade. Então, o trabalho dela vai estar realmente em superar essa superficialidade. E para isso, qual é o remédio? O remédio mais importante é que ela saiba ser acompanhada por um diretor espiritual, seu confessor, ou alguém que já tem mais experiência nessa caminhada. Porque senão pode ficar às vezes também, por exemplo, no sentimento só.
um sentimento, mas quando já não tem esse sentimento, busca um maior ainda e não consegue, então aí vem a decepção. Então tem que ter muito cuidado para não ficar somente no material, porque Cristo vai além disso material, que passa, né? Então qual é a segunda etapa agora? Primeira etapa, decepção, ficar desiludido pelas coisas humanas, materiais. A segunda, ficar decepcionado das coisas divinas ou sobrenaturais. O que quer dizer isso? A pessoa fica decepcionada porque já não tem essas consolações espirituais, ou essas consolações que Deus nos dá quando Ele quer, na oração, nos sacramentos. Então, o que acontece? Acontece que a pessoa fica muito árida, não tem alguma consolação e começa a cair numa monotonia espiritual. Rezar porque tem que rezar, mas é pesado. Ir para a missa fica pesado porque já não encontra o mesmo gosto quando estava indo lá, escutava a palavra e depois na Eucaristia, na comunhão espiritual já não está sentindo os mesmos prazeres que Deus Nosso Senhor pode dar, consolações. Então começa a ter um sofrimento mesmo, porque ela reza, ela começa a insistir, mas não tem uma resposta, começa a se sentir sozinha. E essa etapa aqui é muito mais perigosa do que a anterior. Ela pensava que a sua relação com Cristo ia lhe renovar totalmente e de repente se vê nessa aridez espiritual. Então, se não tem, insisto de novo, um acompanhamento, uma pessoa que possa lhe dizer que está tudo bem, que Cristo é normal que aconteça isso na nossa relação, essa pessoa pode desistir. Então, é muito perigosa. Por exemplo, Robert Benson, na página número 35, fala o seguinte: esta fase, a segunda etapa da via de purificação, de purgativa, é infinitamente mais perigosa do que acabamos de ver, porque se é relativamente fácil não é relativamente fácil distinguir entre Cristo e o que é a sua graça, ok? Então a gente procura às vezes a graça de Cristo, mas não é Cristo mesmo. Então é mais difícil. Antes era mais fácil, por assim dizer, distinguir entre a música sacra e Cristo, uma coisa material e Cristo, mas agora é a graça de Cristo e Cristo. Então fica mais difícil e é mais perigoso. Por isso também é importante acompanhar a pessoa por um diretor espiritual que seja realmente um homem de oração. Mas ela pode sair para frente com esses auxílios e sabendo que o mesmo Cristo está ali levando além, ainda mais profundo uma relação. E vamos ver, porque chega justamente nessa terceira etapa dessa via purgativa, que qual é? Que a alma deve desiludir-se de si mesma. Nossa, o que quer dizer isso? E é que a alma, a pessoa começa a perceber a sua ignorância, cada vez mais o seu pecado. E é lógico, porque cada vez que a gente se aproxima da luz, a gente consegue ver melhor e vemos que não somos perfeitos, que embora a gente se esforce, a gente faz tudo, sempre vai ter alguma coisa que não dá certo, não estou vendo os frutos, ou não sou perseverante, às vezes caio nos meus propósitos. Então a alma consegue ver que está cheia de si mesma, de autocomplacência, de egoísmo. Então a tentação aqui também é muito forte de deixar as rédeas. Por quê? Porque eu não posso conseguir Cristo, não posso alcançar esse ideal, então vou desistir, eu vou me conformar simplesmente com
para missa assim de vez em quando, rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, e não querer ir além, que é o que Cristo nos está impulsando. E qual é esse além? Robert Benson fala que é deixar que Ele pegue as rédeas e nós soltar as rédeas e que Ele segure. E isso é bem difícil, porque nós estamos muito cheios de nós mesmos. E nessa etapa a característica é que a pessoa fica olhando para si mesma. Não consegue ver Cristo, mas olhar para si mesma, seus pecados, sua falta de amor. Então fica muito fechado em si mesmo. Então aqui é difícil e o trabalho é tentar sair de si mesmo e se dar conta que é Ele quem põe tudo. Aqui o remédio é, em uma palavra, é o abandono. Se abandonar em Cristo, sabendo que é Ele quem faz tudo. E deixar de olhar para o homem velho e olhar para o homem novo, que o mesmo Cristo está nos propondo. Então esse é o trabalho. E aqui também o remédio é isso: não desistir, ter uma ajuda, um diretor espiritual, confessor, e não deixar os sacramentos também, porque a tentação é deixar os sacramentos porque se vê muito pecador e não sabe se comungar ou não, porque cai nos escrúpulos também. Aqui é muito fácil cair nos escrúpulos. Então aqui não deve desistir e ser bem acompanhado. E aqui, concluindo, vamos ver o que nos diz Robert Benson. Vimos que o remédio era o abandono. O caminho, na página 40, fala o seguinte: o caminho da vida espiritual está juncado de destroços de almas que poderiam ter sido amigas de Cristo. Esta desistiu porque Cristo se despojou de seus adornos, a primeira etapa corretiva. Aquela porque confundia Cristo com as dádivas que Ele lhe fazia, a segunda etapa. E uma terceira porque o orgulho ferido ainda a atormentava e a impelia a aferrar-se à sua própria vergonha, ao invés de entregar-se ao poder e à glória de Cristo. Se abandonar em Cristo, essa terceira etapa. E fala mais para frente: Cristo purifica os seus amigos de tudo o que não seja Ele. Não lhes deixa nada de si mesmos, a fim de poderem ser totalmente seus. Pois não há alma que possa compreender a força e o amor de Deus enquanto não tiver descarregado todo o seu peso nele. Então, já vimos agora essa primeira etapa, que é difícil, é um combate espiritual realmente, mas é porque Cristo nos quer vazios de nós mesmos, para depois Ele poder encher de amor, que é a próxima etapa, é a via iluminativa. Vamos ver no próximo episódio. É tudo por enquanto. Eu agradeço a atenção de vocês. Se tiverem algumas dúvidas, não duvidem em comentar, deixar nos comentários, se inscrever na nossa página e dar um like também. E que Deus abençoe todos vocês.